Oi pessoal, meu nome é Catarina Galdino e eu tenho 29 anos. Eu estudei administração na Universidade Federal de 2009 a 2013. Hoje eu estudo licenciatura em física e faço mestrado em gestão pública na mesma universidade. E também trabalho na mesma universidade como servidora pública. Por que eu escolhi o curso de administração? Porque no terceiro ano, um professor de matemática chegou na sala de aula e disse que a administração teria muita matemática. O que não é uma verdade. A administração tem sim matemática, mas é uma matemática financeira, uma matemática básica. Então, se você tem medo de matemática, não tenha medo de fazer administração, porque a administração é um curso de humanas, certo? E foi um dos motivos que me levaram a fazer administração, porque antes eu até pensei em fazer economia. Agora eu vou falar um pouco sobre o curso de administração, que é a minha experiência na Universidade Federal, certo? O curso de administração na Universidade Federal de Pernambuco tem 9 períodos e você consegue cursá-lo em 4 anos e meio. O curso de administração é composto por diversas áreas, entre elas gestão de pessoas, marketing, TI, finanças, administração de operações, estratégia. Então é um leque muito grande e muito diversificado. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas. Na gestão de pessoas, o profissional de administração é responsável muitas vezes por recrutamento, seleção, treinamento, avaliação do perfil do funcionário, né, o comportamento organizacional da empresa. Então ele trabalha com todas essas áreas, envolvendo inclusive um pouco de psicologia, todas essas questões. Já na parte financeira, o administrador vai atuar na parte mais de financeira, na questão de custos, na questão de investimentos, na questão de como a empresa organiza seus recursos financeiros. Já a parte de marketing trabalha a imagem da empresa, então você vai trabalhar como a empresa se mostra para a sociedade, com propagandas, promoções, questões que relacionam a comunicação institucional da empresa. Já a parte de TI traz aqueles... TI, deixa eu explicar primeiro o que é TI. TI é Tecnologia da Informação, que é uma área da administração. Então você vai poder trabalhar com a tecnologia, com a inovação da empresa, como as tecnologias podem ser agrupadas na empresa para o desenvolvimento institucional. Toda essa questão de gestão de projetos, você pode gerir um projeto de montagem de um software, por exemplo, um administrador pode fazer isso. Já a administração de operações trabalha com a questão de como a empresa vai gerir a sua logística, como ela vai transportar os seus suprimentos, como ela vai armazenar os seus suprimentos, como é que ela vai gerir esses recursos, tempo, fila de espera, questão de just in time, que a gente chama na administração, que é justamente a forma que você utiliza o seu estoque no seu estoque mínimo, está sempre repondo o estoque, sem gerar um grande custo para a empresa. Já quando a gente fala de estratégia, a gente sempre vê assim, planejamento em longo prazo, futuro. O que a empresa realmente precisa visualizar para que ela alcance todos os seus objetivos organizacionais daqui a alguns anos? O que ela almeja? Como ela quer estar posicionada no mercado? Uma coisa muito legal do curso de administração e que eu tinha expectativa disso era de arrumar um emprego rápido. Então, a partir do segundo período, você realmente pode estagiar e arranjar algum tipo de emprego, inclusive dentro da universidade. A universidade fornece algumas bolsas de assistência em administração, então você pode fazer algumas atividades administrativas e recebendo uma bolsa. E uma coisa muito legal é que dentro lá do curso de administração e também de contábeis, economia, eles juntam todos assim, tem a empresa ACE Consultoria, que é uma empresa júnior. E nela você pode andar por todas essas áreas que eu acabei de citar, né? Gestão de pessoas, financeiro, estratégia, todas essas áreas. E é uma empresa que ajuda muito na experiência profissional. Inclusive, todos os meus colegas que trabalharam na ACE Consultoria, eles têm uma vida hoje muito boa em relação ao ambiente profissional. Então, eu tenho amigos que estão na Deloitte, Ernst Young, Ambev, em cargos muito bons, porque realmente a ACE Consultoria lhe traz um arcabouço profissional muito bom. O que eu gostei no curso de administração
foi que ele me trouxe um pensamento sistêmico, um pensamento estratégico, um pensamento amplo sobre a realidade, que hoje realmente eu consigo refletir sobre diversas questões de uma empresa e conseguir visualizar todos os gargalos que podem estar impedindo o desenvolvimento de uma empresa. Isso é muito legal, que eu não tinha essa visão antes e aos poucos, com o perfil curricular, vai sendo construído. E o mestrado, como eu falei, é na área de gestão pública, né, lá na UFPE também, que é um mestrado que está dentro da administração, porque a gestão pública nada mais é do que a administração pública, né? É um tipo de administração, só que tem todo o arcabouço legal, porque a administração pública você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, está sendo muito legal fazer o mestrado, porque você conhece diversos tipos de pessoas, você realmente se emancipa intelectualmente, você consegue ver diversos pontos de vista, então você realmente consegue ter um outro tipo de raciocínio, um raciocínio mais científico sobre a realidade, você vê a realidade agora como fenômenos, é muito interessante. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Minha primeira experiência profissional foi dentro da universidade. Eu comecei a trabalhar na tesouraria da UFPE como bolsista mesmo e foi muito interessante para ganhar uma experiência tanto como lidar com as pessoas no ambiente profissional, que é interessante, uma maturação em relação a isso, como também em relação a processos. Eu entendi um pouquinho sobre a questão das despesas públicas, porque eu trabalhei no financeiro, né, da Universidade Federal. Isso também me trouxe uma experiência para o meu currículo profissional. Foi a minha primeira experiência. Outras formas também de experiência que o curso traz é a iniciação científica, que é uma área mais acadêmica, que você pode estudar sobre a área de administração. E monitorias, por exemplo, eu fui bolsista de monitoria da área de administração de operações, que é uma área que eu gosto muito, porque é uma área que tem um pouquinho mais estatística, então eu gosto mais. E foi muito interessante para mim. Depois disso, eu submeti a 2 estágios, na Vitarella e numa empresa de tecnologias, chamada Sucinta. A Vitarella me chamou, inclusive, só que eu já estava na Sucinta, já tinha sido aceita na Sucinta e continuei na Sucinta, que é uma empresa de tecnologia, e é muito legal, porque a empresa de tecnologia não tem aquela questão da rigidez da vestimenta. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei um pouquinho com gestão de projetos. Eu trabalhava com uma metodologia chamada Scrum, que é uma metodologia ágil para acelerar a montagem dos processos, do projeto. Então, os processos, você tem uma delimitação de tempo, uma delimitação de tarefas, é muito interessante. E também tive uma grande experiência na área de finanças. Eu tinha um contato direto com a contabilidade. Isso me trouxe muita experiência profissional, dado que eu não tinha tido uma experiência privada, né, uma empresa privada. Foi muito legal. Depois disso, eu fiz concurso para a Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de assistente de administração. Passei, fui chamada logo, e hoje eu trabalho lá na Universidade Federal. Dentro da Universidade Federal, assim que eu entrei, eu fui para o Centro de Informática, que é um centro de excelência na área de TI da universidade. É o centro que, por exemplo, é responsável pela montagem do César, né? Porque toda a questão do porto digital ali existe hoje por causa do Centro de Informática. E foi muito interessante entrar lá, eu entrei no financeiro do Centro de Informática, aprendi sobre várias etapas da despesa pública, sobre empenho, liquidação, questão de pagamento. Bem interessante. Licitação também, algumas coisas sobre licitação, foi muito interessante. Depois disso, eu fui trabalhar na PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade. E aí eu fui para a área de RH, quem diria. E está sendo muito legal, ainda estou iniciando. Eu fui no início desse ano para lá e hoje eu trabalho na área de concursos. Bom, e por que eu escolhi física depois de todo esse tempo? Porque eu sempre quis fazer física. Não, assim, eu não me via realmente fazendo física porque eu achava que ia ter que ter um esforço muito grande para conseguir ter uma ascensão profissional. Eu achava que não tinha valorização no mercado. E quando você realmente ama uma coisa, não tem muito isso. Mas eu sou muito grata à administração, porque realmente me trouxe um retorno financeiro, me trouxe uma estabilidade, e hoje eu consigo fazer, né, a física que eu tanto sonhei. E realmente é um amor, assim, eu faço curso de física, estou muito feliz fazendo, realmente é como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Bom, e meu conselho para quem está agora, né, vai fazer Enem agora, é escolher o que gosta.
Porque agora, com o SISU, existe um leque muito grande de cursos e você acaba colocando porque minha nota dá nesse curso. Mas se você realmente não quer aquilo, né, você está ocupando uma vaga de alguém que realmente queira. E isso lhe vai lhe trazer alguma frustração posteriormente e você pode acabar desistindo do curso. Então, o ideal realmente é que você tenha um foco e dizer, eu gosto disso aqui. E realmente seguir esse sonho. Essa é a minha dica. E eu tenho outras mais duas dicas. Confiança e constância. Confiança porque você não pode fazer uma prova achando que não vai passar. É importante sim ter um pensamento positivo. Eu sei que é difícil, mas é importante que você acredite em si. E a constância é que cada dia você esteja disposto a lutar contra a sua própria vontade. Porque é mais fácil assistir um Netflix, é mais fácil você ir passear na praia, é mais fácil você jogar um videogame. Mas que você realmente tenha a responsabilidade de que no futuro, aquele foco lá no alvo, vou passar no vestibular, mas é preciso seu esforço hoje, estar no que faz hoje. E essa é a minha dica para vocês. É isso que eu tenho. Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar qualquer coisa, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou tentar responder, certo? Obrigada, pessoal, e boa sorte no Enem!